Querido, esqueceste o refri da mamãe? Quase 9h30 da noite. E agora? Se você pensa em economizar, Super Deboni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Tem qualidade, preço justo, é aberto todos os dias. Domingos, feriados, mercado completo, açougue e padaria. Se você pensa em economizar, Super Deboni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Aberto todos os dias até às 22 horas. Na Avenida Afonso Pena 223, em frente à Benoite. O Super da Família. Chegou em Lagoa Vermelha Fatoria, verdadeiro churrasco lagoense com buffet completo ao meio-dia e à noite, petiscos variados, amplo estacionamento monitorado com verdadeiro parque ecológico e ampla área verde, parque infantil e uma estrutura que une a gastronomia regional, ecoparque urbano completo, área para o happy hour ao ar livre e um amplo local para festas, seminários e eventos empresariais. O típico churrasco lagoense está aqui. Fone 3358-8156 na BR 285, quilômetro 200, em Lagoa Vermelha. Manente Móveis e Decorações. Desde 1968. Móveis de confiança para a sua família. Com muita alegria apresentamos para você nossa nova marca. A partir de agora, somos mais que móveis. Somos decorações também. O que há de melhor? Tradicional loja lagoense há 50 anos. Agora avançando gerações e atualizando a proposta com produtos modernos, diferenciados e muitos deles exclusivos na região. Muitas novidades te esperam. Estamos de portas abertas para te receber. Antiga Móveis Manente, na Benjamin Constant 901, fone Whats 99930-1456.
regiões ainda falam um pouco de alemão. Algumas ainda falam alemão. Falam um pouquinho de alemão. Tem. Porque tem uma mistura ali, né? E a Bélgica fica no meio, né? No meio de tudo isso. França, Alemanha ali. Mas o francês é muito forte lá. Sim, principalmente hoje em dia, por causa da União Europeia, eles tiveram que arranjar uma língua em que todos fosse mais nítida para que todos entendessem. Então eles acabaram de uns anos para cá utilizando o francês para isso. Utilizando mais o francês. O Flamingo. Olha aí. É parecido com o animal, né? Mas é bem complicado. A gente pegou um táxi, né? Que a gente conseguiu pegar um táxi e o cara começou a falar, não era francês, mas achávamos que era o dito Flamingo. Esse dialeto. E para se comunicar com o taxista, tivemos que usar a famosa linguagem de sinais. A língua universal que a gente fala, né? Dedinho, mapa, e daí ele... Isso é muito comum, né? Até você vai para um país, né, europeu, às vezes você não domina muito bem, às vezes tem um dialeto, né? Então vai na mímica. Vai. Mostra no mapa. Vai incomodar. Porque é uma experiência única, né? Sim. Tanto eu como o Zezé, foi a primeira viagem que a gente fez internacional, né? Olha então aí. foi desvembrar tudo, né? Conhecer literalmente da primeira da chegada lá até quando tira o pé. Nossa, e a gente caminhou bastante. Caminhou bastante. A Europa tem muito disso também, né? O negócio de você ter carro ali é meio antiquado até. É porque eu tenho o transporte público, né? Que funciona. Funciona diferente do Brasil. E os turistas utilizam bastante a locomoção a pé, porque facilita muito, porque lá antigamente, como nos centros históricos, é tudo muito perto. Então acaba não valendo a pena pegar um táxi ou um carro, porque tudo vai caminhando. 2 quilômetros tu consegue chegar em outra, ali você vai ter conhecimento, né? Você... Sim. Pisando de um lado, pisando do outro, pegando o metrô, tudo isso é conhecimento. Sim, entendo. A Bélgica é muito famosa pela cerveja também, né? Dizem que tem a melhor cerveja do mundo, dos monges lá. É uma região da Bélgica. Nossa, todo mundo paga pau pra... E a Bélgica, ela tem um clima... Vocês foram lá em que estação? Fomos no outono. No outono. Ela tem um clima... a gente pegou um friozinho. Dá pra se dizer que era um friozinho bom. Mas, como tu falou da cerveja, um ponto legal é que todos os estudantes europeus, como é uma integração, eles descem rumo a Bruxelas, que é o único país da União Europeia onde a lei para bebidas é com 16 anos. 16? Então todos os estudantes da União Europeia descem para Bruxelas para poder desfrutar dessa cerveja. E aproveitando, a gente foi num dos bares mais antigos da Europa, que... é um beco, literalmente é um beco e uma porta assim bem velha. Bem velha, você não dá nada, você passa por ali, você não percebe, mas lá dentro é bem aconchegante, é muito, muito bonito lá dentro. Sim, E daí lá o pessoal... E ainda mais super tradicional, né? Sim. Imagine. Fora o chocolate, né? Também. Claro. Os chocolates queijos também são famosos. Até eu tava me perguntando, né? Eu já comi um pedaço de chocolate suíço, né? Porque tem aquela rivalidade, a Suíça com a Bélgica, né? Sim. Ainda eu não sei, fico em dúvida, fico em cima do muro. Em cima do muro. Qual que é o melhor? Com o chocolate. Com o chocolate. É muito diferente do brasileiro? É intensamente diferente. Intensamente. Assim, o cacau tem o seu gosto um pouquinho de diferença, mas o método que eles utilizam para produzir o chocolate dá um gosto totalmente diferente, que é sem dúvida 1000 vezes melhor que o brasileiro. Isso se vê bastante em países mais evoluídos, que têm mais educação, um certo cuidado com algumas tradições. Às vezes você pega o Japão,
o negócio, eles são todos cuidadosos com o negócio. A cerveja da Alemanha, que tem a lei alemã lá da cerveja, o chocolate belga, ele é quase uma lei, né? É minucioso. É quase uma lei, que tu não pode fugir muito, não vem inventar coisa aqui, ou às vezes massificar, né? Botar em escala industrial um negócio que daí você vai perdendo qualidade. Às vezes o governo até cria métodos para que o produtor menor consiga se manter no mercado com às vezes concorrendo com o grande, né? O grande, né? E eles primam muito pela qualidade. Sim. A qualidade lá em tudo. Eles do transporte, da saúde. Graças a Deus a gente não precisou nada de saúde, mas se fosse preciso, seria muito bem atendido, com certeza. Até o transporte, o horário, né? Sim. Todo mundo que viaja para fora, que eu conheço, sempre fala assim, nossa, tava agendado um ônibus para as 3 horas, chegou mesmo, 3 horas. E tudo é muito pontual, muito pontual. Tipo, não dá para dizer britânico, mas olha, é perto. E em Bruxelas tem uma história interessante da gente contar aqui, que logo que a gente chegou em Bruxelas, a gente alugou um apartamento. E tinha a Grand Place, que é a praça central, e nosso apartamento ficou ao lado. E tem a torre do Hotel de Ville, que é a maior torre da Europa, inteiramente construída antes da Segunda Guerra, então não foi destruída. Olha. E o seu Vinícius e a minha avó resolveram de tirar uma foto de noite, juntamente com o Zezé. E foram tirar a foto e não ficaram satisfeitos em tirar a partir do vidro. Tinham que abrir a janela para poder tirar a foto. Sim. E no momento que eles abriram a janela cedeu pro lado de cá. Como era a nossa primeira viagem para mim e dele, a gente não estava acostumado com as janelas padrões europeus. Então a minha avó disse, Vini, suba num banco, segure a janela para não cair, porque senão nós vamos ser expulsos do apartamento. E ela disse para mim chamar o dono do apartamento, que tinha recém saído. Daí eu fui chamar. Ele chegou lá com o maior calma do mundo, só virou a maçaneta e a janela voltou ao normal. Olha aí, é outro... Então a gente percebe que o pessoal do Capão de Cedro sai do Capão de Cedro, mas o Capão de Cedro não sai da gente. Faz parte, né? Mas são pérolas que tudo isso é aprendizado, né? Agora a gente já sabe abrir uma janela europeia, pelo menos. Isso, é a mesma coisa o turista europeu ou asiático que vem aqui pro Brasil e encontra a tomada de 3 pinos. Sim. É um horror aquilo, né? Tá errado, né? Não. É um negócio que não dá para acreditar. Gastronomicamente, a Bélgica ela tem muita variedade ou ela vai mais pro laticínio mesmo? Não, ela é bem diversificada. Dá para se notar, a gente comeu meio de tudo, né? Mas eles são muito apaixonados por batata frita, eles ainda brigam pelo título de país que descobriu a batata frita. Ah, eu já ouvi falar isso. E eles também gostam muito de peixes, e principalmente do salmão. Salmão, muito assim, eles comem bastante salmão e eles gostam de salmão com batata frita, é um dos principais pratos belgas. Olha aí, rapaz. E se for ver, pra lá não é caro, né? Salmão. Sim, na verdade é quase uma questão de dignidade, né? A comida às vezes é caríssima. No Brasil é um negócio inacreditável, né? Lá eles têm os lugares que a cada esquina, né? Eles vendem as batatas fritas em cone. Daí você escolhe o molho e tudo mais. Tem os waffles, né? Que com o chocolate belga é uma das melhores coisas que eu acho que eu já comi. E a comida de rua? É comida de rua. Tipo, isso tem... Alta qualidade. Alta qualidade e comida de rua. Então, vale muito a pena se permitir conhecer um pouco da gastronomia de cada lugar que for conhecendo. E não ficar fechado no mundinho do turista. Não. Tu tem que também dar uma diversificada aí para onde os belgas vão. Porque se tu for só no turista, tu vai ver o que todo mundo já viu. É que tu tem que conhecer a vida deles, né? O que eles fazem, onde eles comem, para dar uma diversificada, porque senão tu vai só para passear mesmo. Tem que conhecer um pouco da cultura. Tu tem que viver como um nativo de lá. Sim, uma das grandes reclamações dos franceses é a Torre Eiffel, né? Eles acham horroroso, não gostam da Torre. Imagine quantas visitas a Torre Eiffel por dia não vai lá, cara. A gente dá um dedinho para tentar um dia conhecer, né? Eles acham que tira a paisagem da cidade. Né? É que para eles já estão acostumados, né? Dá para nós, então. Então,
Depois de Bruxelas, vocês viajaram para... Não, ainda em Bruxelas a gente foi para Bruges, que eles consideram uma mini Veneza deles. Ah, essa Bruges fica na Bélgica ainda. Fica na Bélgica, é uma cidadezinha vizinha, é uma cidade medieval. Aí a caminho, aí já é Bruges. Olha aí. Aí também é uma catedral. É antiguíssimo, né? O nosso Vinícius ali nos canais de Bruges. É fascinante. Que lindo, muito europeu, né? Muito. É muito estilo. Tem uma estátua de Michelangelo que está numa torre nessa cidade. Olha aí. Aí já é na Polônia. Nessa cidade também é muito interessante porque é uma das cidades mais antigas da Europa. Esse é os canais. É lá nos canais. E é um dos portos mais antigos, tanto da antiguidade como de hoje. Olha aí, rapaz. E ela tem esses canais entre a cidade. Entre a cidade. Na cidade, dentro da cidade. Como se fosse Veneza. Como se fosse Veneza mesmo. Pouquíssimas ruas. O deslocamento, alguns, eles têm o tráfego, né? Mas basicamente também é pelos canais só. E essa fica no interior. Fica a 150 quilômetros de Bruxelas. É, mais ou menos isso. É a segunda maior cidade. É a segunda maior. Ainda tem essas igrejas, essas construções muito antigas europeias que são fascinante, de um primor, né? Dá para ver que tem um esmero e até por às vezes sobreviver a Segunda Guerra, né, que devastou a Europa, tem uma questão quase de sorte, né, uma questão de às vezes muita coisa foi destruída, muita coisa foi arrasada, e você vê uma construção aí, vamos supor, de 1600 e tanto de pé ainda e firme e forte, né? É que a gente vê que dentro de toda a Europa muitas cidades fizeram um acordo com os nazistas, se rendendo para justamente não destruir seu patrimônio cultural. Sim. Então tem muitas cidades dentro da Europa preservadas por causa disso. Eles cederam tudo para que não fosse destruída a cidade. A guerra, a Segunda Guerra, onde ela encontrou combate, quase terraplanado, né? Um negócio. Depois a gente vai falar um pouquinho da próxima cidade. Sim, até a Alemanha depois ela ficou. Depois, no fim da guerra, quando teve o desfecho, a Alemanha também ficou destruída, devastada. Né? Então, após aí a Bélgica, vocês subiram? Fomos para Cracóvia, né? Agora já fomos para Polônia, né? Polônia. Ali foi a primeira cidade a qual a gente chegou na Polônia. Na Polônia. E a Polônia para a Bélgica é muito diferente? E não é. Porque a gente vê assim... Porque a Polônia já fica no leste europeu, é uma região, não sei o quê. Que todo mundo diz. Mas é o seguinte, vê o que eles passaram. Sim, não. Há tão pouco tempo. E como eles estão hoje, sendo a quinta maior economia da Europa, tu vê que assim, se eles não tivessem passado pela Segunda Guerra, eles seriam a maior economia da Europa. Porque pelo trabalho que eles fazem, pela determinação, eles são assim, fenomenais. A Polônia o que sofreu, né, com a invasão no começo da guerra alemã e russa, né? Cada um invadiu para um lado, né? E Cracóvia foi a primeira capital, né, do reino da Polônia, né? Foi a qual a gente tem algumas fotos também dali, que é uma cidade encantadora. Também é interessante falar que é a cidade no mundo hoje onde tem mais igrejas católicas. Chega até tem uma quadra tem quatro igrejas. Uma na frente da outra. E a Polônia hoje é o segundo país mais católico do mundo, só perde para a Irlanda. E eles estão pau a pau. E de praticantes eles são maior, onde 80% da população é praticante assídua. Eles são muito católicos. Muito católico os poloneses. E os irlandeses também. O irlandês também, né? O irlandês até pela guerra e coisa nada, pela guerra civil que teve, né? Então a Polônia não perde muito para a Bélgica, é parecido.
tem transporte público legal. Tem. Isso é um padrão europeu, será? Até lá pro leste mesmo? Será que isso atinge ou você acha que quanto mais ao leste, mais começa a ficar mais Ásia? Olha, ainda não chegamos até lá, ainda, né? Temos a pretensão de futuramente ir um pouquinho mais longe. Sim. Mas eu acredito que a qualidade é europeia, não se perde nada. A gente esteve em Portugal também e dali em diante é tudo igual, é bem parecido. Dignidade europeia, né? É que a gente vê que esse padrão europeu chega até a Rússia na parte europeia. Então, não é um acontecimento que ocorre só ali no centro europeu, onde todo mundo vai. É uma coisa que se estende pelo continente, onde toda a população está acostumada a pegar um trem, sair de Portugal, ir para a Bélgica num dia, passar uma noite, e no outro dia vai para a Itália, Por isso que vai muitos... para a Espanha. O povo está acostumado a se locomover para conhecer os lugares. Então, para eles é costume. A Torre Eiffel, para mim, é normal. Legal. O Arco do Triunfo, legal. Entendeu? Eu vou para Veneza, meu final de semana eu passo em Veneza, entende? É normal para eles. Então, por isso que tem essa facilidade e praticidade do turista ir para a Europa. Porque, como o Zezé disse, eu quero conhecer um final de semana um país. Eu vou. Sim, bem tranquilo. 3, 4 horas, a gente tá lá. É isso aí. Então, não é como aqui, você tem que pegar avião, isso, aquilo, né? Sim. Então, é bem diferente. E o negócio não funciona, às vezes você quer... Por exemplo, de Portugal até a Alemanha, vamos supor, né? Tem trem, né? Tem. Você vai de trem, você vai... Aqui no Brasil, você já não... Para você ir pro estado do Paraná, você já vai ter que pensar numa logística... Como é que tu vai chegar lá para... Não é só simplesmente ir. Não é só simplesmente ir. Então, vocês visitaram Auschwitz. Isso. Ficamos 3 dias em Cracóvia, né? Cracóvia. Aí, no 4º dia, fomos a Auschwitz, né? Que é eu digo que... Essa é a catedral de... Isso. Não, desculpa, é a Basílica da Polônia. E esse aí é o maior mercado público da Europa. Esse aí são todos os santos estavam dentro da igreja que foram retirados, né? Aí é Cracóvia. A própria catedral de Cracóvia. O Papa... João Paulo II é de Cracóvia. Aí é o banco, né, em homenagem a Karol Wojtyła. A Universidade de Direito, que compete com a Universidade de Coimbra como o título de mais antiga do mundo. Olha aí! E a culinária. A gastronomia é um caso à parte. Polonesa? Polonesa. A gente não comeu outra coisa a não ser pirog, que é esse famoso pastelzinho que aqui, né, a gente aprendeu a comer de uma forma, lá é outra forma, mas é a mesma coisa, né? É um pastel, é como se fosse um pastel recheado do que tu quiser. Sim. Alguns são fritos, outros são cozidos, outros é só flambado, então é muito saboroso. A gente tá passando ali agora a câmara de gás, a primeira câmara de gás do mundo. Em Auschwitz. Aí agora Auschwitz Bienal, a segunda câmara de gás destruída pela Segunda Guerra. Eles destruíram a segunda, porque tinha aí o paredão da morte, onde inúmeras pessoas foram metralhadas. Esse é o zilot, a moeda polonesa. Zilot. Que tem o preço mais ou menos parecido com o real. 96 centavos para um real. Essa aí é a praça que tem a praça que tem a Basílica e o maior mercado do mundo. Eu sempre digo que para mim, eu tive que ter um preparo para ir a Auschwitz, né? Tanto eu como o Zezé, a gente tem descendência polonesa, né? Então, os nossos antepassados vieram de lá. A gente sente um pouco a mais do que um simples turista. Pelo menos eu. Tive que ter um psicológico muito forte, porque ir até lá, conhecer tudo o que realmente aconteceu, sentir o que a gente sentiu lá, é bem difícil. É bem difícil. Eu, se parar e me concentrar, eu ainda sinto o cheiro do forno, do crematório, onde eram colocadas as pessoas. Sim. E não é... Ela é uma coisinha baixa, assim, onde tem parece aquela foto. Eles só empurravam
os corpos, botavam em cima do carrinho e empurravam dentro do forno. Muitas vezes até as pessoas vivas. Sim. Era uma verdadeira indústria da morte. Sim, a máquina... E Auschwitz é tão seguro para você entrar lá dentro, é como você passa num aeroporto. Tu tem detector de metal, tu tem vigilância, tem guardas. Então é um patrimônio mundial que estava ali, aos nossos olhos, né? E eu sempre digo, quem tem a oportunidade, mesmo que seja difícil, tem que conhecer, porque é parte da nossa história. Da história do mundo, né? O fato de estar de pé já é para o mundo não esquecer daquilo. E os poloneses fazem questão que toda o sofrimento que eles passaram, tanto soviético quanto nazista, seja demonstrado, para que assim os erros do passado não sejam cometidos no futuro. Então eles dão até, de certa forma, para os poloneses, eles incentivam a população do interior a visitar as metrópoles, para eles verem o sofrimento real do país, porque nas metrópoles tem os museus, né? Tudo bem detalhado. Em alguns locais tem até prédios que eles deixam dos russos ou dos nazistas de pé até hoje, para ver o sofrimento que os poloneses passaram. Sim, é um negócio aterrador, né? E não é muito recente, né? Foi ontem recente. na história. Sim, se você for ver a guerra ali nos anos 40, o meu avô ele já era nascido, ou seja, ele tem uma geração que conheceu de diferença para o presente, né? É um negócio onde tu mesmo falou, era uma indústria aquilo foi construído para o extermínio de determinado tipo de pessoas que um sujeito não gostava. Não gostava. Nos relatos deles mesmos lá, ele diz o seguinte: foi escolhido os judeus e os poloneses justamente por os judeus terem dinheiro e serem ricos, e os poloneses terem determinação e força de trabalho, que era isso que eles precisavam para formar o grande império alemão. Então, por isso que foi escolhido os dois povos. Além do Hitler não gostar, mas esses foram dois motivos concretos que os poloneses ensinam nas escolas. E vale ressaltar que dentro de Auschwitz existem os pavilhões é um museu, né? Museu que era feito... Ali tem a parte do extermínio, aquele paredão é um dos dentro do museu, né? E a gente entra lá, vê assim, nitidamente, né? O sofrimento nas fotos, porque todos eles eram registrados. Sim. Eles eram, literalmente, eles eram cortado cabelo, todos os pelos do corpo, e num lugar separado existem todos esses pelos. Os pelos. Existe outro lugar que existem todas as armações de óculos. Eu já vi fotos disso. A gente, alguns a gente não pôde tirar foto. Não pôde tirar, mas... Né, existe, realmente existe isso. Tem outra parte que é só os sapatos, as roupas, os utensílios. Então tudo isso está ali. Porque quando as pessoas iam para a câmara de gás, elas não iam sabendo que iam para a câmara de gás. Muitas vezes iam, vocês vão tomar um banho. E tanto que o gás que eles botavam nas câmaras de gás, as latas de gás, tem embalagem de sabão em pó. Para enganar essas pessoas. Eles diziam, aí chegavam lá na família, pegavam a família, juntavam tudo, eles diziam, vocês vão ali tomar um banho, porque a gente sabe que antigamente era complicado, ainda mais para eles. Eles iludiam, né, as pessoas, vocês vão ali tomar um banho e depois vocês voltam para as casas. Aí vocês deixam todos os utensílios de vocês aqui conosco, na volta do banho, que era a câmara de gás, eles não voltavam. Né? E muitos eram queimados. No começo era o ar livre, né? Existe uma ampola gigante que tem as camadas da terra e daí tipo é tudo cinza. É tudo cinza. Ar livre. Antes deles fazerem o crematório era tudo ar livre. E em Auschwitz III, que a gente só é permitida a visitação em 2 Auschwitz. Auschwitz III até hoje é proibida a entrada por causa dos químicos que lá foram utilizados. Então, pessoas tiveram mutações, o meio ambiente se mutou também, então é uma área isolada, Auschwitz III, do restante do mundo hoje em dia. Experiências e tudo mais. Né? Porque literalmente a vegetação é morta, não existe.
É tudo árido, é tudo terra, é areia, é tudo isso. Não existe vegetação. O filme do... Eu até tava lembrando o filme do pijama do menino... Não. É o menino do pijama listrado. Exato, esse aí. Isso. Relata bem certinho. Literalmente. Aquela cerca existe ainda, aquelas placas, tudo. Até quando eu cheguei lá, a primeira coisa foi lembrar isso. E é um negócio aterrador, é um negócio... E até esse negócio das experiências... até no julgamento Nuremberg, lá, quando julgaram os canalhas, teve um sujeito que ele sobreviveu a uma dessas experiências, que o relato dele era o seguinte: ele era colocado dentro de uma câmara, assim, de um tubo, cheio d'água e gelo. Porque o piloto alemão, ele ia bombardear a Inglaterra, e muitas vezes levava tiro no avião e tal, e caía no mar. E ele morria de frio. E daí o experimento do nazista era esse: deixar o cara lá até a beirada da morte de frio, e depois tirar o cara e tentar ressuscitar, reviver. E daí era esse, e o cara todo maluco. É um negócio que é inacreditável, né? Tem até um livro da Segunda Guerra que chama O Outro Lado da Colina, que um dos personagens fala pro outro, né? O outro é recruta. O cara fala assim: espere até você ver o que um homem pode fazer com o outro. Exato. É um negócio que não dá para acreditar, assim, você... E é difícil de entender que um cara fez tudo isso. É um negócio que não tem explicação, né? Não tem palavras, né? Então, ali na Polônia foi Auschwitz... Foi Cracóvia, Auschwitz e de Cracóvia, daí a gente, porque também é distante uns 80, 90 quilômetros. É pertinho. Pertinho. Então daí de Cracóvia fomos a Varsóvia. Varsóvia, que é a capital da Polônia. Hoje é a atual capital da Polônia. O reduto judeu ali do gueto de Varsóvia, né? Onde caminhamos por lá. Foram lá. É a primeira resistência judia, é lá. Tanto que Varsóvia foi a maior devastação da Europa. Toda a cidade, exceto a catedral, foi botada abaixo. Temos imagens aí. Hitler ordenou que não ficasse pedra sobre pedra na cidade de Varsóvia. O muro do gueto. Olha aí. Aí, um tanque de guerra entrou dentro da igreja. Essa igreja foi reconstruída 3 vezes, né? Isso. Foi 3 vezes reconstruída. Eles construíram... O polonês não é fácil também, né? Teimoso. O interessante é que, assim, a cidade foi inteiramente reconstruída. Sim. Exatamente igual como era antes da Segunda Guerra. Com colaboração veio os poloneses do interior e reconstruíram toda a cidade depois da Segunda Guerra. Incrível, não é? Durante o regime soviético. Sim. E esse aí é o estádio do Legia Varsóvia. A gente foi num jogo de futebol desse time de futebol. A gente teve o prazer de conhecer a esposa de um dos jogadores. Um cachorro-quente. Tá certo. Muita pimenta. Discute uma pimenta. E esse prédio aí, eles consideram como o único presente do comunismo para eles. Que é o maior palácio, um dos maiores palácios de altitude da Europa. A gente foi lá em cima. E existe uma lei que proíbe qualquer outro prédio de Varsóvia ser maior do que esse. Olha aí. Então, olha aí o que eu falei antes do tipo, você cultivar o que... Não, nós temos esse prédio aqui que a gente usa como turista e não dá para construir o maior. Não pode. É lei e... Olha aí a família toda. Ali a Juliana, Daniel, Dudu, a tia, a Maria Luísa na barriga. A Maria Luísa na barriga. Olha aí. E essa aí foi a nossa excursão. Esse aí é dentro do estádio. Olha, rapaz, lotadaço, cara. E a forma de torcer a gente vê que é diferente. Não tem torcida organizada, não tem nada. É todo mundo com a sua mantinha, segurando a sua mantinha, torcendo, cantando hino. É muito bonito. Muito bonito de ver, é um espetáculo. Olha aí. E a gente estava no dia anterior, a gente estava no shopping, a gente tinha chegado, cansado da rua, e o vô estava com a gente, sentado num café, e ele escutou uma mulher falando em português e foi falar. Perguntou, a senhora fala português? Tudo. E era a mulher de um dos principais jogadores desse time. Olha e ela nos convidou para ir no jogo de futebol.
e a gente foi. Que deu a conexão. Aí que deu a conexão. Ele autografou nossas camisas. A gente comprou as camisetas e ele autografou pra nós. A gente tava, daí também tem uma parte legal que a gente tava do lado de uns torcedores ingleses. E a gente torcendo do jeito do Brasil, né? Levanta, grita, xinga. E daí os torcedores ingleses disseram nos xingar. E a mulher desse jogador era a garota propaganda do time. Mas ele é chatíssimo. E a mulher do jogador era a garota propaganda do time. Toda hora ela passava no telão. Sim. E durante o intervalo, ela veio para nos buscar para levar as camisas para o jogador autografar. E daí passou no telão e os ingleses ficaram todos envergonhados, achando que a gente era alguma coisa importante, a gente estava ligado ao time. E eles pararam de reclamar da gente. E foi bem bacana, porque lá no outro lado, sim, a gente encontra muitos brasileiros, né? Tem uma, né, o mundo é pequeno e ao mesmo tempo é grande. A gente conheceu a Maura, né, num café, num restaurante. Ela é de Novo Hamburgo. Olha aí, cara, nossa! Pra tu ver, né? Ela era representante dos calçados Beira-Rios na Europa. Olha e nos só. salvou de uma bucha, porque o Vini a gente entrou numa loja para fazer compra, a gente não sabe falar nada de inglês. E só que tinha que apresentar a nota no final para sair da loja. Sim. E eu apresentei a nota, saí. Ela apresentou a nota dela e saiu. E o Vini tinha perdido a nota. Não, eu não perdi, eu guardei ela. E eu não achava. Meu Deus, papel. E eram dois homens. Gente, era dois segurança. Puxar ele para uma sala de segurança. Eu fui e daí, senta aí. Senta, e ela falando em inglês, argumentando, e eles não sabiam onde é que estava a nota. E daí ela conseguiu argumentar com eles em inglês, e ele achou a nota, mostrou, e a gente pôde ir embora. Tá. Mais uma pérola. Acontece, né? A gente vai aprendendo. Também é isso, né? Isso aí. É perrengue também, né? É isso aí. Então, eu queria agradecer a vocês. Foi um grande programa, uma grande história, e espero que tenha mais viagens, e as portas da Lagoa TV estão abertas aqui. Muito legal todo esse tour aí da Bélgica até na Polônia. Vocês pretendem conhecer alguns outros países europeus ou asiáticos, ou quem sabe americanos aqui? Eu tenho alguns projetos já pro ano que vem, já tenho pré-organizado algumas coisas. Viajaram vício? Porque a gente já volta programando a próxima viagem. Isso todo mundo que viaja vai entender um dia o que eu tô falando. Então é muito automático você voltar, já quero isso e aquilo, e já se programa. Que nem a gente voltou dessa viagem, já programou uma outra, a gente foi fazer um curso na Itália. Isso. A gente voltou da Itália, já estamos programando outra viagem ainda, que logo a gente esse ano a gente volta, volta. Fazer uma outra viagem. E já está tudo organizado. E depois, o ano que vem, a gente vai de novo, volta de um e já emenda a outra. Não dá para parar. É isso aí. Voltem nos mostrar as peculiaridades e bater um papo aqui com a gente. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Queria desejar a todo mundo uma bela sexta-feira, fria, porém aconchegante para você que está aí do lado da lareirinha, tomando seu vinhozinho. Uma boa noite. Ficamos por aqui, voltamos na sexta-feira que vem com Giovanni Trem. Hoje eu tô meio improvisado aqui. Um abraço, tchau.